Olá, olá para você que está conosco aqui acompanhando a estreia dessa Escola Bíblica Dominical. Aliás, um bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para os nossos alunos que estão acompanhando aqui ao vivo, alunos e professores. Bom dia para você que está acompanhando na estreia, boa tarde para você que está vendo depois, ou só um olá para você que está vendo, sei lá, de madrugada. Prazer ter vocês aqui conosco na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Nós temos abordado nessas 13 lições, nesse trimestre, os livros dos profetas do período exílico, do período do cativeiro do povo de Judá na Babilônia. Então, são ali os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os profetas que estão antes do exílio, um período bem curto ali antes do exílio e durante o exílio. E é sobre isso, inclusive, que nós passamos a falar do livro desta semana. A gente tem uma proposta apenas de trazer alguma visão panorâmica de cada um desses livros, não daria para ministrar aula detalhada sobre todos os livros em 13 lições. Então nós trazemos aí um panorama, tivemos 4 lições no livro do profeta Jeremias, aliás, 4 não, 5 lições, só você observar as lições passadas, as lições anteriores. A lição de hoje vai abordar o livro de Lamentações inteirão, um livro curto, de todos esses que eu falei, ele é o menorzinho, ele tem 5 capítulos, mas é a estrutura diferente de todos os outros. E na semana que vem a gente vai abordar sobre o livro do profeta, vamos iniciar o livro do profeta Ezequiel, tá? Então, a gente convida você a deixar aí a sua Bíblia aberta, a gente vai trabalhar bastante em cima do livro do profeta Jeremias, e fica para você de lição de casa ler estes 5 capítulos, e eu falei Jeremias, né, desculpa, o livro de Lamentações, fica para você fazer esta leitura aí durante a semana, tá bom? Muito bem, quero convidar aí a um dos nossos alunos a ler para mim Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que é o nosso texto áureo, tá? Então, leia aí Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Esse texto é um dos textos mais conhecidos desse livro, inclusive alguns nem sabem que está nesse livro, né? Então, por favor, leia aí para nós Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Quem achou pode ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Muito bem. Esse texto você que já tem algum tempo na vida cristã, principalmente você que já tem mais alguns anos aí, isso vai revelando a idade, tá? Não revela só o tempo que você está andando com Cristo, não. Mas se você aí é dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000, você conhece várias e várias músicas que foram compostas desse texto, né? Tanto no Vencedores por Cristo, esse aí é o pessoal que já é dos anos 70 e 80, né? Quanto vários outros grupos do mesmo período e também outros ministérios que cresceram muito aí nos anos 90, nos anos 2000, muitos usaram este texto, este versículo. Essa aula de hoje tem alguns objetivos, né? Primeiro, rever as causas do cativeiro ali do povo de Judá, lembrando que Israel já era um reino dividido, então havia o reino do norte, que é chamado de Israel, e o reino do sul, que é chamado de Judá. O reino do norte já havia sido levado cativo pelo império anterior ao babilônico, o império assírio, em 722 a.C. Quase 100 anos depois, aliás, um pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, é levado cativo pela Babilônia em 586 a.C. Tá? Então você tem aí essa distinção. Então, os livros desses profetas, o livro de Lamentações, fala especificamente de Judá, do reino do sul, que era composto por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tá bom? Por isso que vai se falar muito de Jerusalém e de Judá, em especial nesse livro aqui. Então, o objetivo é a gente entender isso daí, e o que acontece? Vai deixar bem claro que o motivo do cativeiro é a rebelião do povo judeu contra os mandamentos do Senhor. O segundo objetivo pode ser colocado como compreender que as tragédias da nossa vida não devem impedir ou nos atrapalhar da nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. E
também compreender que o clamor se converte em esperança quando ele é apresentado ao Senhor. Então, aqui são alguns dos nossos pensamentos. Deixa eu trazer um rápido panorama sobre o livro de Lamentações. Ele é um livro diferente dos demais, ele está no grupo dos livros proféticos do Antigo Testamento, entre os livros dos profetas. Então, por isso você tem ali Isaías, Jeremias e Lamentações, depois Ezequiel, Daniel e assim por diante, né? Então, uma série de livros proféticos. Porém, ele tem uma estrutura diferente. Ele inteiro, nos seus 5 capítulos, ele é escrito em poesia, ele é escrito em verso. A gente lê em português, a gente não consegue ver a beleza de alguns dos versos ali, que ele é originalmente escrito em hebraico. E ele é um acróstico em ordem alfabética. Então ele começa com a primeira letra do alfabeto hebraico e toda a poesia é escrita então logo na sequência, né? Então o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, Re e assim por diante, né? Então que são as letras do alfabeto hebraico, né? Ele é composto em 5 poemas, e é um para cada capítulo mesmo. Então, cada capítulo é um poema, sendo que os 4 capítulos, os 4 primeiros, são poemas de lamentações, por isso o nome. E o último capítulo é uma oração, então é um poema, uma poesia de uma oração, certo? Então, essa é a composição do livro de maneira literal, de maneira literária, no caso. O livro não se tem a certeza do autor, mas muitos atribuem a autoria ao próprio Jeremias. Algumas bíblias mais antigas até chamavam o título do livro de Lamentações de Jeremias. Mas originalmente o livro só tem o nome de Lamentações. A palavra que é usada para ele, ali no hebraico, né, que seria ek, ou eká, aí eu não pronuncio também o hebraico. O hebraico está enferrujado. Mas significa como, ou ai de mim, ai de mim. Então é de fato uma lamentação. O título é Ai de mim, está se lamentando pelos problemas que vem sofrendo. Então, esse é o pano de fundo. Esse livro, ele está ali reconhecido e registrado exatamente no período da invasão de Jerusalém, 586, aliás, da destruição, porque ela já havia sido invadida, ela já havia sido conquistada, mas não havia sido destruída. O templo que Salomão construiu ainda estava de pé. Ele não havia sido destruído, ele é destruído nesse ano. Então você tem um lamento do povo de Israel, não só do profeta por trás do livro, mas de todo o povo de Israel, por presenciar a destruição da capital do reino de Judá, destruir ali Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha um pouco nessa poesia de sofrimento, nesse lamento. Então, vamos ler aqui, eu vou pedir a irmã Nilce, está aí conosco, lê para mim o capítulo 1 de Lamentações, do versículo 5 ao 8. Às vezes você vai ver eu confundindo, chamando Lamentações de Jeremias, porque eu aprendi que o livro era Lamentações de Jeremias. Então a gente vai repetindo direto. Às vezes eu vou falar Jeremias, mas correto é só Lamentações mesmo. Pode ler, irmão, isso. Do 5 ao 8, tá? Do capítulo 1. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperaram. O Senhor a entristeceu por causa da multidão dos seus pecados. Os seus filhos foram para o exílio, cativos na frente do adversário. Da filha de Sião foi-se todo o esplendor. Os seus príncipes são como cervos que não acham pasto. Sem força fugiram na frente do perseguidor. Nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais queridas coisas que teve nos tempos antigos. Quando o seu povo caiu nas mãos do adversário, ela não teve quem a socorresse. Os seus adversários a viram e zombaram da sua destruição. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda. Todos os que a honravam a desprezaram, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta para trás.
Então aqui você tem uma descrição do que aconteceu, os verbos aí, eles estão no passado, né? E aí, então, ele relembra ah, o pecado da cidade, o pecado do país, da nação, deste abandonar ao Senhor, e o abandonar ao Senhor é justamente não cumprir os mandamentos, né? Não era só a atividade de culto. Várias e várias vezes na história de Judá, eles prestaram culto. E os vários profetas que vieram antes do profeta Jeremias, antes do período exílico, denunciaram, por exemplo, o profeta Miqueias, o profeta Isaías, justamente falando, trazendo a fala do Senhor: eu não tenho prazer nos sacrifícios de vocês, nos cultos que vocês fazem, né? Porque vocês o fazem por procedimento, mas vocês não estão cumprindo a minha lei, vocês não estão cumprindo os meus mandamentos. Então, seu culto é vazio. É só literalmente da boca para fora, né? E aí, então, eles têm esta lembrança aqui da consequência das suas aflições, do seu sofrimento. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, sim, há situações na nossa vida que não têm a ver com o nosso pecado. Por exemplo, uma pandemia. Não é, a pandemia não veio porque você pecou. A pandemia não veio porque seu vizinho pecou, porque o seu país pecou. Então a pandemia só não foi sobre os países que não pecaram. Não, não tem nada disso. A pandemia é uma consequência do pecado? Sim, é uma consequência. Todas as doenças são consequência do pecado no mundo, na história da humanidade. Então, há muitas situações, há muitos problemas e sofrimentos que vêm sobre a vida que não têm a relação com o pecado. Mas há sim muitos sofrimentos na nossa vida que são consequências do nosso pecado. Então, há situações que a gente atrai para nós. Então, se você, vamos pegar aí o casamento, a gente usa muito o casamento como exemplo. Se você não cumpre, os alunos, só fica atento aos microfones, tá, gente? Para ver se o microfone está fechado. Se você não cumpre ali a ordem que o apóstolo Paulo nos dá: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, você vai ter problemas no casamento. E também o papel da mulher no casamento, se não for cumprido, também vai ter problemas no casamento. Os pais, se não criarem os filhos no conselho do Senhor, como é dito em Efésios 6:1, segundo o conselho do Senhor, também vão ter problemas com seus filhos. Os filhos, se não honrarem aos pais, eles também não andarão na bênção do Senhor, né? Honra teu pai e tua mãe para que ele prolongue os seus dias na terra. E tudo te vá bem. Então, há alguns aspectos básicos ali. Então, se você, por exemplo, não for alguém verdadeiro e sincero e honesto no seu trabalho, você vai colher os frutos da desonestidade. Se você não der a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você vai ter consequências para a sua vida aqui nessa vida. Então, a gente tem que ter em mente isso, tá? A nossa desobediência traz consequência aos nossos pecados, por conta dos nossos pecados. E não só nos afeta. Veja Lamentações 5:7. Olha aí na sua Bíblia. Lamentações 5:7 diz assim: nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos pecados, pelos seus pecados. Então, aqui é um dos lamentos ali, uma coisa que, se você analisar toda a história, leia depois ali o final do livro de Crônicas. Deixa eu ver aqui, Segunda Crônicas, eu não anotei aqui, então vou colar, né? Segunda Reis, né, o último capítulo, capítulo 25, pode ler, a partir do 23, tá? Melhor, do 24 em diante. E você pode pegar, se for do 23, do 31 até o 37, no capítulo 23, e do 24, 25, você vai ver a queda. E aí, para complementar a sua leitura, você pode ler ali a Segunda Crônicas. E aí, Segunda Crônicas, você vai ler aqui o capítulo 36. Que é o quê? São os reinados finais e a postura do povo. Então,
Sim, os filhos também pecaram. É isso que a Lamentações 5:7 diz, mas isso traz um alerta. O seu pecado traz consequência para você que é pai, para você que é mãe, você que é avô, avó, você que é tio, tia, você que tem pessoas ali, crianças, jovens e adolescentes, que tem algum parentesco com você, que você tem alguma responsabilidade, seja até mesmo como tio e tia. Mas principalmente os pais e os avós, o seu pecado traz consequência aos seus filhos. Não em sentido apenas de maldição, porque o próprio Deus, ele quebra as maldições geracionais. Ele restaura os filhos e não imputa o pecado dos pais aos filhos. Ele é misericordioso. Porém, o pecado gera consequências. Então, por exemplo, você vê padrões sendo repetidos. Em várias situações, alguém que é filho de pais violentos torna-se violento. Não é sempre, não vou generalizar, não generalize todas as situações, porque, de novo, Deus restaura todas as coisas, mas isso gera para a criança, ou pode gerar ao contrário, uma criança, um adolescente, um adulto inseguro, por ter sido vítima da violência, do pecado nesse sentido. Um pai que agia de maneira desonesta, o filho vai ter dificuldade para agir de maneira honesta, porque só aprendeu com pais que não agiam de maneira honesta. E assim vai se perpetuando. Então, a gente tem que ter em mente isso. Mas não só aos nossos filhos. O nosso pecado afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Você já viu, você que é um cristão, você que é um crente em Cristo Jesus, você já viu muita gente dizer, para ser crente igual fulano, eu prefiro nem ser. Ou é triste se você já ouviu isso da boca de alguém para você. Para ser crente igual a você, eu prefiro estar do jeito que eu sou. Ou seja, as pessoas preferem permanecer na vida de pecado, preferem não entregar a vida a Cristo, porque você tem vivido no pecado. Porque você tem cometido pecado. Ou seja, o seu pecado afastou alguém do evangelho. Então, traz consequência. Traz consequência às próximas gerações. Muito se fala desta geração, da nossa geração, e até aí pegando os novos, os jovens, né? Eu já não sou mais jovem na estatística, né, gente? Eu tô com 36, a minha juventude passou pelo IBGE, mas eu ainda me sinto um pouquinho jovem só. Mas a geração ali que nasceu no início dos anos 2000, a geração que nasceu no final dos anos 90, muito se fala sobre os problemas que essa geração tem. Mas a gente tem que lembrar que essa geração é a geração de filhos de pais liberais, pais que não agiram de maneira correta, pais, aliás, muito da geração hippie, são filhos da geração hippie. E isso tem consequências. Então, se hoje você critica a juventude, se você critica os jovens de hoje, entenda que isso é culpa da geração anterior. Eles não brotaram da terra e nasceram do jeito que são. Eles foram formados assim. E olha, não adianta você botar a culpa na escola, no governo, na televisão, porque a responsabilidade sempre foi sua. Você que botou ele para assistir TV. Você que não acompanhou ele na escola. Então, a gente tem que ter consciência que o nosso pecado vai afetar as próximas gerações. E aqui, por que que os filhos de Jerusalém, aqui, esses do capítulo 5, versículo 7, dizendo que nós levamos o castigo dos nossos pais, por que que eles não conseguiram permanecer? Por que que eles não obedeceram? Porque eles não foram ensinados a obedecer. Se você abre a sua Bíblia em Deuteronômio 4, do 4 ao 7, ali Moisés está lembrando o povo de Israel do mandamento, do principal, primeiro e maior mandamento, que é o amarás o Senhor, o seu Deus, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, de todo entendimento.
E aí ele vai dizer, olha, ensina isso aos seus filhos quando eles estiverem andando pelo caminho, quando eles estiverem na sua casa, quando eles estiverem indo trabalhar, quando eles estiverem antes de dormir. Se os nossos filhos, se a próxima geração não for ensinada a amar por nós, o amor, amar a Deus por nós, pela nossa geração, eles não vão conseguir demonstrar esse amor. Isso aconteceu aqui em Jerusalém. Então, entenda isso, é tua responsabilidade. Se você já é a próxima geração, você que está nos acompanhando aqui é mais jovem, é adolescente, você tem a sua responsabilidade para a geração que vem antes de você. Mesmo que você não tenha filhos, tá? Você pode falar, beleza, comigo não morreu, né? Não tenho filhos, não é problema meu. É sim. A próxima geração é sempre responsabilidade da geração anterior. Seja você pai dela ou não, mãe dela ou não. Certo? Isso posto, vamos falar ainda sobre a justiça do Senhor, a ação de Deus. Então, vou pedir aí para mim para ler, se tiver alguém em condição de ler agora, Lamentações, o capítulo 1, versículo 18. E aí eu vou ler aqui o 3, 38 e 39. Tá? Lamentações 1, versículo 18. Quem achou pode ler, por favor. E aí depois eu faço a leitura, vocês ficam aí com a Bíblia aberta em Lamentações 3, 38 e 39. Pode ler. Justo é o Senhor, contudo, me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi todos os povos, vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o exílio. Versículo 38 e 39, ele diz: não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode o homem reclamar quando é punido os seus pecados? Então a gente tem que ter em mente justamente esse pensamento que Deus é justo. E se Deus é justo, toda a nossa ação tem consequência e ele só redime a consequência pelo ato de misericórdia. Porque pela justiça, o castigo é justo. Essa é uma compreensão, depois, em Lamentações 3, 38, é uma compreensão igualmente assim perfeita. Se vem do Senhor as bênçãos, também vem do Senhor as desgraças, a falta de graça, isso significa desgraça. A ofensa que a gente conhece aqui na língua portuguesa, o desgraçado, né, que aí realmente chega a ser um palavrão, algo muito ofensivo, mas significa alguém que não tem graça, alguém que não tem favor. Né? Então, eu fui desgraçado pelo Senhor, significa o Senhor tirou o seu favor de mim. E ele vai nos mostrar assim, ó, como é que você pode reclamar da punição do seu pecado? Você não recebeu as bênçãos do Senhor? Essa é a lógica no Antigo Testamento, tá, gente? Havia, sim, maldições àquele que desobedecesse. Essa foi a aliança mosaica. E também ela foi relembrada com o rei Salomão. Então, na inauguração do templo, Salomão faz a oração, lembrando aquilo que Moisés falou sobre as consequências das nossas atitudes, as bênçãos que viriam e as maldições que viriam. Tá? Então, Deus assim procede. E Jó também faz essa lembrança. Quando ele tem ali a perda de todos os seus bens e dos seus filhos, a esposa de Jó, no capítulo 2, diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó chama ela de louca. Ela fala: como fala qualquer louca, fala você. Eu receberia de Deus o bem e não o mal? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente acha que tem direito sobre todas as coisas, que a gente conquistou alguma coisa. É seu aquilo que você consegue manter. O que você consegue manter? Você não consegue manter a sua vida. Então você não é dono do seu nariz. É só você pegar um vírus, você vai perceber que você não tem poder sobre a sua vida. O que você consegue manter? Eu consigo manter a minha casa. Se vier um avião e bater nela, você perdeu a casa.
Se vier, não precisa ser um desastre, não. Se vier o governo e construir uma linha de trem que vai passar embaixo da tua casa, ele desapropria a sua casa e você não recebe nem o valor que você pagou por ela. Não foi nenhum desastre. Mas é para mostrar que você não tem o poder de fato sobre isso. Suas coisas, seus bens, você tem o poder sobre. Eu estou usando aqui um celular. Tem o poder sobre o celular? Vem um ladrão e rouba seu celular. Então a gente não tem poder sobre nada de fato. Tudo vem do Senhor. Então a gente tem que entender que Deus, ele é justo. Ele nunca está sendo injusto. E a gente tem que ter consciência da justiça de Deus. Por isso a gente também tem que ter consciência das nossas atitudes. Aqui é o próprio povo fazendo essa autorreflexão, dizendo, olha aqui, ó, versículo 1 do capítulo 18 que a gente leu. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Querido, faça sempre uma autoanálise das suas atitudes. Faça, sempre traga um pensamento sobre todas as suas atitudes. E não se compare por baixo. Não se compare com o seu marido, não se compare com a sua esposa, não se compare com os seus filhos, não se compare com os irmãos da sua igreja, não se compare com outras pessoas, o seu vizinho, os seus colegas de trabalho, o seu chefe. Não se compare. Compare-se com a justiça do Senhor. Aí você vai perceber que você nunca é justo. Você vai perceber que você nunca está no parâmetro que você acha que estava. Tá? Então, coloca a régua lá em cima, para poder avaliar as suas atitudes. Mas vamos pensar aqui, porque o que a gente tem que entender? Isso aqui é castigo. Castigo de um pai. Deus é o pai de Judá. Deus é o pai de Israel. Era assim, inclusive, que Israel se enxergava. A nação era a filha de Deus. Às vezes usada a expressão, ó, filha de Sião. Então, a nação era filha de Deus. E quando um filho desobedece, o que faz um bom pai? Deus é o bom pai. Ele disciplina. E a disciplina traz sofrimento, a disciplina traz dor. Vamos dar uma olhadinha aqui na dor, no sofrimento. Lê para mim Lamentações, capítulo 1, versículo 20. Lamentações 1, 20. Quem achou pode ler. Olha, ó Senhor, quanto estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, pois gravemente me rebelei. Fora me desfilha a espada. Dentro de mim há somente a morte. Então, você vê que a nação ali, as pessoas estão angustiadas, estão aflitas. E, de fato, muitos ali muitos dos seus amigos foram assassinados por este império que dominou. Suas casas, sua cidade foi completamente destruída. O maior símbolo de esperança, que era a casa do Senhor, era o templo em Jerusalém, foi totalmente arrasado. E você foi levado cativo, você que sobrou, você que sobreviveu, foi levado como escravo para uma terra totalmente distante, ficava a dias de viagem para servir como escravo a um outro povo. Essa é a situação. Então, a questão não é só que ele foi levado, por exemplo, um preso, uma pessoa que é presa pelo seu crime, ele tem a esperança de ser liberto e o que ele faz, a primeira postura, ele procura voltar para casa. Seja a casa dos pais, casa da família ou a casa que ele tinha antes, ele procura voltar para a sua região. Qual é a principal aflição de alguém que está preso? Quando ele é sozinho, quando ele não tinha moradia e ele não tem para onde voltar. Tá, eu vou sair da cadeia, minha pena está acabando. O que eu vou fazer da minha vida? Era exatamente essa aflição. Por mais que eles já estavam cientes, estavam duvidando que iriam perder para a Babilônia, mas perdem, então a profecia dada pelo profeta Jeremias se cumpre, e o pior, Jeremias havia profetizado
que eles permaneceriam cativos por 70 anos. Então, acho que até falou, opa, se a primeira profecia se cumpriu, então a segunda também vai. Tá, beleza. Aí pensa, você é um jovenzinho de 10 anos, foram crianças, foram adolescentes levados cativos, 13 anos. Ah, tá bom, então eu sou jovenzinho, pode ser então, tenho 10 anos, quando eu tiver 80 eu tô voltando. Mas peraí, pra onde eu vou voltar? Foi tudo destruído, minha família foi morta. E eu quero que você entenda o drama e o cenário aqui. Independente da rebeldia aqui, eu quero que você entenda o sofrimento. E eu quero fazer você fazer uma outra reflexão. Até convido os alunos aqui a participar, né, para responder essa pergunta. Como é que você olha para o sofrimento da sua cidade? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem muitas pessoas que não temem ao Senhor, que não entregaram a vida a Cristo. E até mesmo muitos que temem ao Senhor, mas nem sempre andam nos caminhos dele. E isso traz consequências para a nossa cidade. Isso traz vários e vários sofrimentos. Como é que você olha, como é que você encara o sofrimento da cidade? Aí eu convido um dos alunos que está conosco aqui para participar, abrir seu microfone e falar assim, como você encara o sofrimento da cidade? Os alunos nossos são todos de São Paulo aqui, os que estão com a gente essa noite. Como é que você encara o sofrimento da cidade de São Paulo? Bom, eu encaro com tristeza, porque, de uma certa maneira, mesmo que nós estejamos merecendo o que está acontecendo pelo nosso descaso, pelo nosso desleixo, pela nossa falta de desejo de mudar, contribuição para mudar, a, a gente vai fazendo isto e vai, de uma certa maneira, contribuindo para a piora da qualidade, piora das situações que nós enfrentamos. Por exemplo, quem nunca jogou um papel na rua quando estava andando? Quem é que vai pegar esse papel? Se ninguém pegar esse papel, vai para o nosso bueiro. E o bueiro, com a quantidade de lixo e sujeira que está ali, vai entupir. A água vai transbordar, vai invadir as casas, vai estragar os móveis das pessoas. Se é em outros lugares, a coisa vai ser pior. Por que que as autoridades só tomam medidas quando a casa que está no lugar que não poderia estar desabou? Por que que não foi lá e ofereceu uma situação melhor de moradia antes que viesse a chuva e levasse essa casa, essa família, a vida de pessoas? Então, o descaso de uma população em geral, ela é grande. E por causa desse descaso, gera o sofrimento. E muitas vezes, na hora do sofrimento, a gente fala, por que que Deus permitiu? Como é que Deus pôde deixar essas coisas acontecer assim? Há algumas coisas que são naturais, outras são consequências ah, desta desse desleixo da nossa parte. Se eu sei que eu estou construindo numa rota de furacões, eles vão passar sempre por lá. Construir isto é construir para desabar, perder quando o furacão passar. Há caminhos nos Estados Unidos que todo mundo sabe que é rota de furacão, mas toda vez se reconstrói para o próximo furacão vir e derrubar tudo e estragar toda a propriedade e ceifar vidas. Então, eu gostaria de ser claro que eu sofro com essas pessoas. Eu já estive numa casa que o rio encheu e transbordou e entrou nesta casa. Houve tempo de tirarmos as roupas, e no meu caso as minhas roupas estavam dentro de uma mala. Eu tirei a mala e não teve dano nas roupas que eu estava.
mas a família teve danos na roupa. Os móveis se estragaram. Na verdade, eles foram para uma outra casa, alugaram de emergência uma outra casa, mas os móveis todos ficaram perdidos lá naquela casa. Né? Então, eu sei quanto isto gera dor, quanto isto gera sofrimento. Então, esse sofrimento, quando nós estamos próximo, dói mais. Quando nós estamos distante, a gente até se comove e tenta dar algum tipo de ajuda. Mas se for o nosso parente, aí sim a gente vai junto e ajuda ele a superar a crise pela qual ele está passando. Muito bem, muito bem. E perceba que a gente estudou no livro de Jeremias, capítulo 29, justamente a postura que a gente deve ter diante do sofrimento e diante da nossa cidade. Quando quando Deus dá a profecia a Jeremias que eles iriam para o exílio, eles seriam levados cativos, Deus dá a ordem. Olha, trabalhem pela prosperidade, trabalhem pela paz da cidade e orem pela sua prosperidade, pois a prosperidade desta cidade depende de vocês. Então, nós já temos esse mandamento de uma maneira propositiva. Olha, trabalhe para impedir o sofrimento da cidade. Então, tudo que você tiver as forças e condições, faça. A gente tem a mania de terceirizar as autoridades públicas, ou alguém que tem um pouco mais de poder. Então a gente vai falar, o governo, a prefeitura, os órgãos públicos, ou os empresários. Mas nós temos várias ações diante do nosso poder que nós podemos amenizar o sofrimento da nossa cidade ou trabalhar para transformar. Por exemplo, neste sábado, agora você está acompanhando, já passou, né, no caso, então neste sábado, dia 2 que passou, você está vendo aí na estreia do dia 3, a parte da nossa igreja esteve ali na região do centro de São Paulo, na região que é chamada de Cracolândia, auxiliando ali pessoas que estão numa situação de dependência química. Se você gasta o seu tempo só criticando, dizendo tem que acabar com tudo, tem que acabar com essas pessoas, ou eles, desculpa a expressão, eles têm que se lascar mesmo, esse quadro nunca diminui, gente. Essa torneira não fecha. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, nós estamos lá para trazer a restauração às pessoas que estão na nossa cidade e, com o tempo, a torneira vai fechando. Por mais que eu terminasse com todo o tráfico de drogas no centro de São Paulo, ainda há muitas pessoas ali que precisam ser recuperadas. Então, você tem condição de fazer isso com o pouco poder que você acha que tem. E além disso, isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai dar a direção para a gente. Ele vai olhar ali para Mateus capítulo 5, versículo 4, e trazer as bem-aventuranças, ou seja, a felicidade. É feliz quem? Bem-aventurado os que. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E essa aplicação, os que choram e serão consolados, são 3. A primeira é a aplicação prática. Aquele que chora pelo sofrimento, ele chora diante do Senhor, ele encontra consolo no Senhor. Então chora pelas suas dores, como o povo aqui estava chorando. Os textos que a gente leu anteriormente, né, o versículo 20 do capítulo 1 de Lamentações, o povo estava chorando pelos seus pecados, chorando ali pelas suas dores. Então essa é a primeira aplicação. A segunda eu já até entrei nela sem querer aqui, esse choro, e inclusive, a maior aplicação que é dada no Novo Testamento nesse sentido não é o choro da dor, da perda, da doença, da enfermidade, mas é o choro do pecado. Aquele que chora pelo seu pecado encontra no Senhor o perdão, o consolo. Então, é esse movimento que eles estão fazendo, eles estão chorando pelas consequências dos seus pecados. Agora, se você chora pelo seu pecado, você pode, então, agora você tem condição de chorar, essa é a terceira aplicação desse texto,
chorar pelo pecado do outro. Você não pode ser o acusador. O acusador já tem título, tá, gente? O acusador já tem nome na Bíblia. É Satanás. Essa é a tradução, inclusive, da palavra acusador. Então você não é aquele que acusa. Você é aquele que aponta para o perdão. Você é aquele que aponta, olha, você precisa de fato se lamentar pelo seu pecado. E você tem que se entristecer pelo pecado do seu irmão, pelo pecado da sua cidade. É só quando há o lamento é que vem o consolo. Se você quer que a sua cidade seja consolada no perdão do Senhor, chore pelos pecados da cidade. Isso é um mandamento que é aplicado a toda a igreja. Paulo vai dizer em Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tem gente aí na sua cidade chorando, sente-se com ele e chore. Porque aí você tem condição de mostrar, há quem enxugue suas lágrimas. Há quem lhe traga perdão, restauração e recuperação. Há quem lhe dê um novo caminho. O caminho que quando eu chorei, foi aberto para mim. Se a gente não chora pelos nossos pecados, a gente não chora pelo pecado dos outros. Inclusive a gente está cometendo um pecado. O nome dele é orgulho. Eu não pequei. Não preciso me lamentar. Você pecou. Para você não tem jeito. Então a gente tem que ter esse sentimento. E aí Jesus está dizendo, bem-aventurado, feliz é. Muito mais do que feliz, totalmente satisfeito é aquele que se lamenta. Lamenta pelo seu pecado. Lamenta pela sua dor. Mas lamenta pelo pecado do outro. Lamenta pela dor do outro. Ainda tem uma outra aplicação das bem-aventuranças. O versículo 7, Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus está falando sempre numa situação futura, porque a misericórdia do Senhor ainda não havia sido contemplada em Jesus. Ele está ensinando, ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Para os discípulos que estavam ouvindo aqueles ensinamentos, eles já haviam, pensando aqui, para nós, vamos pegar a gente aqui agora no futuro, nós já tivemos toda a misericórdia do Senhor. Toda. A misericórdia do Senhor foi derramada completamente, totalmente em Cristo Jesus. Porque eu tenho consciência dessa misericórdia, eu posso ter misericórdia do outro. Sim, ele pecou. Sim, ele merece as consequências do pecado. A misericórdia é, eu vou redimi-lo. Eu não darei a ele as consequências do pecado, porque agora ele chora pelo arrependimento. Então, Deus não dá a consequência eterna do pecado. Ele perdoa, isso é misericórdia. Não que a gente não mereça, lembre-se, Deus é justo. Onde está a justiça de Deus nisso, se ele não paga pelos pecados? Está em Cristo. Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo pagou pelo seu pecado. Cristo pagou pelo meu pecado. Deus permanece justo. Mas igualmente ele é misericordioso. E aí o que ele vai ensinar para o Cristiano, para o pastor Saulo V. Júnior, para a irmã Emilce, para o José, para a Maria, para o João? Você vai ajudar a redimir os outros das consequências dos pecados. Você não vai deixar ele continuar na desgraça das drogas, na destruição do adultério, no sofrimento da corrupção, nas consequências das decisões erradas. Não, você vai restaurá-lo. Porque eu vou restaurá-lo através de você. Então essa é a ação de Deus. Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre, certo? Ele é sempre o mesmo. No Antigo Testamento ele já procedia assim. No Novo Testamento isso é completamente revelado em Cristo Jesus e na Igreja de Cristo Jesus. E essa é a nossa convocação. A segunda parte do nosso estudo traz aqui, então, da súplica nasce a esperança. Então vamos abordar o texto áureo de hoje, só que um pouquinho mais amplo, né? Vamos ali, Lamentações, capítulo 3, versículo 19 a 26. Presta muita atenção nesse texto. Lamentações 3, do 19 ao 26, aí pode ler o texto todo para mim, por favor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim.
Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vai até o 26, por favor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja essa construção que o profeta que está registrando aqui reflete. As pessoas estão lamentando diante do Senhor, estão chorando diante do Senhor. A súplica, o pedido, o lamento aos pés de Cristo se transformam em esperança. O versículo 19 diz: Lembro-me da minha aflição, da minha amargura, do meu delírio, do meu pesar, lembro da minha dor. Mas esta minha dor também, eu que já conhecia o Senhor, eu que já andei com o Senhor, que já se apresentou como Deus da minha salvação, ele me lembra disso. Ele me faz lembrar daquilo que me dá esperança. É isso que diz o versículo 21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? O que o povo se lembrou? O que o profeta se lembrou? Ele lembrou do grande amor do Senhor, versículo 22, das misericórdias do Senhor que não terminam. Deus é eternamente misericordioso. Deus é infinitamente misericordioso. Por isso ele diz, são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. O que eu também me lembro? Eu lembro da fidelidade do Senhor. O Senhor, ele promete e ele cumpre porque ele é fiel a ele mesmo. Então, ele não quebra a sua fidelidade pela minha infidelidade. Se eu sou filho, se eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu sou filho. Ele não me expulsa da sua casa, ele não rasga a minha certidão de adoção. Eu serei disciplinado, sim, eu serei. Mas eu permaneço como filho e eu serei recebido nos braços do Pai. Porque a aliança dele foi construída nele mesmo, em Cristo Jesus. Não foi em mim. Graças a Deus por isso. Senão, acho que a aliança dele tinha quebrado logo algumas horas depois, alguns minutos depois que eu entreguei a vida a Jesus. Então, ele é fiel a ele, grande é a sua fidelidade. E aí, então, ele vai reafirmar: a minha porção, a minha herança é o Senhor. A minha herança não é a terra em Jerusalém. A minha herança não é a minha casa. A minha herança não é nem minha família. A minha herança é o Senhor. Então, eu vou colocar minha esperança não na minha. E isso é uma construção maravilhosa, porque veja o cenário que a gente construiu no começo da aula. Os pais haviam sido mortos, assassinados. As casas destruídas, o templo do Senhor destruído, a terra arrasada. Outros povos haviam ficado e dominado sobre a região. Não havia mais para onde voltar. Tudo que eu podia ter esperança foi absolutamente aniquilado e destruído. Mas tudo isso era palha, porque aí eles se lembram. Não, a minha esperança eu tenho que colocar na minha porção. E a minha porção não é um quinhão de terra. A minha porção não é uma escritura. A minha porção não é uma certidão de nascimento. A minha porção não é uma aposentadoria. A minha porção não é um salário. A minha porção é o Senhor. E aí ele diz: o Senhor é bom com aqueles que colocam a sua esperança nele. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então,
quando a gente suplica, quando a gente pede, quando a gente lamenta aos pés do Senhor, Ele vai construindo a nossa esperança. Aprenda a lamentar. Não é, Senhor, restaura a saúde dessa pessoa que eu amo, para que eu continue tendo esperança. Você está tendo esperança na pessoa ou no Deus que restaura? Senhor, restaura a situação que eu tinha no passado. Você está desejando a esperança na situação que você tinha no passado ou no Senhor? Porque, gente, tudo passa. Seja de uma maneira ruim, seja de uma maneira boa. A pessoa que você ama tanto hoje, um dia vai vir a falecer, nem que seja daqui a 100 anos. Se você viver mais do que ela, a pessoa falece com 100, você falece com 102. Vai falecer. A situação que você tem hoje, que você vive hoje, vai passar porque tudo passa. Então, não só na questão da desgraça. Por isso que a Bíblia nos ensina, construa a sua esperança naquele que é imutável e eterno. Aquele que nunca mais passa. Aquele que jamais passará. Porque aí você tem condição de esperar tranquilo. Ainda assim, o livro de Lamentações nos conduz ali a um caminho de arrependimento. Então, veja aqui o que é dito em Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler aqui do 29 ao 33. Tá? Lamentações 3, do 29 ao 33. Ponha o seu rosto no pó, e talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão tão grande. Mostrará compaixão tão grande ao seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Agora veja o versículo, vamos reler aqui o versículo 38 e 39, mas eu quero ler junto 40. Eu não li o 40 anteriormente de propósito. Então, do 38 ao 40 no capítulo 3. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. A lamentação, a súplica, a esperança, o choro são um convite à reflexão das nossas atitudes. São um convite ao arrependimento. Só se pode andar por um caminho de esperança quando você muda, quando você sai do caminho que você estava. Você precisa mudar a direção, e é isso que ele fala no versículo 40. Examine os seus caminhos, coloque à prova. Depois que você examinar os seus caminhos, volte aos caminhos do Senhor. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, coloque o seu caminho nos caminhos do Senhor. O livro de Lamentações é este convite à autorreflexão, a colocar diante do Senhor, a colocar a ação do Espírito Santo, dizendo, Senhor, em que eu tenho andado fora dos seus caminhos? Me coloca de volta, para que a minha esperança seja fortalecida no Senhor. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, o livro de Lamentações é um livro difícil, é um livro duro. Ele não termina de uma maneira muito alegre. Bom, o próprio livro já diz. Mas há no meio deste livro alguns lampejos, algumas piscadas, né? Algumas piscadas de luz de esperança, sinalizações de esperança que o Senhor já havia dado aos profetas, dizendo, vocês vão para o exílio, mas eu vou trazer de volta. Vocês vão para o exílio, mas eu sou o Redentor, eu os redimirei. Eu vou restaurar o caminho de vocês. Então, o versículo 22 do capítulo 4, Lamentações 4, 22, diz assim, ó Sião, ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio.
Mas, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Então ele faz a lembrança. Vocês estão sendo castigados, mas eu não sou o homem cruel. Eu não sou cruel como é o homem. Eu não estou envolto em pecado como está o homem. Eu sou Deus e Pai de vocês. Então, o Pai, ele castiga com o objetivo de ensinar, não com o objetivo de machucar, não com o objetivo de destruir, mas com o objetivo de formar. Então, ele lembra. Aqui em casa, a gente coloca, às vezes, as crianças em disciplina e é o castigo. Normalmente o castigo é dado ali, então tem o tempo de pensamento. Um dos castigos é esse. Tem vários outros, né? Mas um deles é o tempo de pensamento e é de acordo com a idade delas. Então, Rebeca tem 8 anos, então ela vai ficar 8 minutos pensando. Sara tem 4 anos, vai ficar 4 minutos pensando. E aí elas perguntam, mas por quanto tempo? Elas não têm muita noção de tempo, não. Mas elas perguntam, mas por quanto tempo? 4 minutos. Para Sara, 8 minutos para Rebeca. Ou às vezes a gente coloca um castigo, olha, vocês não vão poder mais mexer com as telas, não vai poder mais ver desenho, não vai poder mais mexer no tablet, acabou para vocês ali tanto de castigo os desenhos. Mas por quanto tempo? E aí a gente dá o tempo. Na verdade, a gente já está treinadinho, né? Então a gente já fala o tempo direito, igual Deus nos ensinou ali. Deus fala através de Jeremias, serão 70 anos. A gente já fala para os meninos. Vocês estão 2 dias sem poder ter nenhum tipo de desenho. Ou não vão poder brincar. Ou não vão poder descer lá para o parquinho. Por quê? O objetivo é ensiná-las. Tanto que ao terminar o castigo, a gente vai lá e pergunta: vocês entenderam por que foram castigadas? E aí elas é que tem que afirmar. Se elas não afirmarem, a gente vai ter que construir ali, ou às vezes, se ainda tiver rebeldia, vai aumentar o tempo. Não entendi, não merecia ter castigado. Tá bom, então você vai ficar agora mais 8 minutos. Vai ficar mais 4 minutos. Até que traga reflexão. Você vê que Israel trouxe esta reflexão. Nós pecamos. Nós erramos. E esse é o objetivo do Pai. Deus é nosso Pai. E Ele quer que nós andemos nos caminhos dele, porque são os melhores caminhos. Assim como a gente faz isso com as nossas crianças. A gente disciplina as nossas crianças, porque a gente sabe que se elas andarem na rebeldia, o mundo não vai ter piedade, não. A polícia não vai ter piedade, não. O juiz não vai ter piedade, não. Então elas vão sofrer as consequências. O patrão, o cliente, ninguém vai ter piedade das nossas crianças. Então, para que elas não sofram com as dores dessa vida, a gente disciplina. Nós imitamos a Deus. Não é que Deus faz igual a gente, não. A gente faz de um jeito bem imperfeito. Nós imitamos a Deus. E Deus age para que nós andemos no melhor caminho. Porque Ele sabe. A gente acha que sabe, mas Deus sabe qual é o melhor caminho. E Ele quer nos colocar diante deste melhor caminho. Então Ele sempre vai renovando a esperança nos nossos corações. Está passando por disciplina agora, mas aguarda. Você sairá disto, dessa disciplina, e quando você sair, você estará num caminho melhor. É bom aguardar no Senhor tranquilo. Amém? Queridos, obrigado pela presença aí dos alunos e professores conosco nessa noite. Obrigado a você que esteve aí conosco acompanhando. Não esqueça de se inscrever no canal aqui do YouTube, se você ainda não é inscrito, de deixar o like, a curtida, o joinha, de compartilhar nas suas redes sociais. E aqui na descrição desse vídeo tem as nossas outras redes sociais para você acompanhar o restante da programação. Então, você está vendo aí, eu falei de um evento que a gente vai ter agora, no dia 2, mas tem várias outras programações que vão acontecendo ao longo, principalmente esse final de ano, a gente está cheio de programação.
Só acompanhar a gente ali pelas redes sociais, pelo Insta principalmente, aí tá aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, uma boa semana. Aguardo vocês aí nas outras programações do culto, gente. Daqui a pouquinho começa nosso culto de louvor e adoração, agora pela manhã e à noite também. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, Amém, pastor muito Cristiano. obrigado. Ensinamentos muito ricos. Amém, amém. Deus abençoe, queridos.